Fala galerinha, beleza? Estou passando aqui antes do vídeo começar para falar para vocês o seguinte: essa série de vídeo ela foi feita em parceria com o professor Gabriel Conceição e foi feito para upar originalmente no canal dele. Porém, eu resolvi trazer aqui para o canal para facilitar o acesso de vocês. Mas não esquece de passar lá no canal dele, dar o like, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo lá. Falou? Então, simbora pro vídeo. Fala galera, tudo bom? Eu sou a professora Karina Burini. E eu sou o professor Gabriel Conceição, seu professor de informática. E na aula de hoje nós falaremos sobre componentes de hardware, né, Karina? Isso mesmo. E qual que você quer que a gente comece então, Gabriel? Cara, a gente pode começar falando sobre a memória RAM? Sim, a memória RAM é muito importante, também conhecida como pente de memória, e RAM é uma abreviação de Random Access Memory, né? E é uma tipo de memória onde pode se gravar e ler informações. Show. Esse termo em inglês, ou na verdade o nome dela, né, seria memória de acesso... Randômico, aleatório. Isso, aleatório. Algo assim. E ela tem justamente uma característica que é muito legal, que é basicamente depois que o dispositivo é desligado, ele é ligado novamente, as informações que nela eram gravadas são perdidas. Lembrando também que ela pode ser chamada também de memória volátil, tá bom? Também só dar um exemplo da utilização da memória RAM. Acontece muito no WhatsApp, por exemplo. Você escreve uma mensagem na caixa de texto e não envia. Você pode trocar de aplicativo, lembrando de não fechar o WhatsApp, né? Só deixar ele em segundo plano. Você troca de app, vai em outro app, posta uma foto, segue a gente aqui no Instagram, ou melhor, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente também lá no Instagram, não esquece. E justamente essa ideia, você consegue navegar e utilizar diversos outros programas, mas aquele textinho que você escreveu lá na caixinha de texto do WhatsApp, ele vai continuar lá. Ele só vai sair se você ou reiniciar o seu celular, ou então você fechar o aplicativo e abrir de novo. Lembrando que quem vai guardar essas informações de texto ali seria a memória RAM, por isso essa é uma memória só daquele momento, beleza? Nossa, famosa também memória de trabalho, né? Gabriel, já que você gosta tanto assim de memória RAM e sabe tanto sobre memória RAM, fala um pouquinho pra galera aí sobre essas memórias mais recentes, os modelos mais recentes. Cara, é legal falar sobre memória RAM, primeiro sobre a evolução dela. Eu acho que isso é bem legal, a evolução da memória RAM é muito bacana. Nós tivemos a SD-RAM, nós tivemos as DDRs, depois a DDR2, DDR3, DDR4, atualmente DDR5, agora em 2020. E provavelmente, talvez só em 2021, seja lançado de fato a DDR6. Né? Uma das características desse processo de evolução delas é que sempre vai dobrando a velocidade, ou melhor, a taxa de transferências. A primeira começava só com 1 bit, a DDR2 já começava ou melhor, a DDR começava com 2 bits, a DDR2 com 4, DDR3 com 8, e assim vai, obviamente dobrando sempre para todas as outras. Lembrando também que o ciclo de clock dela, o ciclo completo de clock, também sempre dobrava. Ou seja, começando lá com 100 MHz, depois ele atualizava, obviamente, a próxima versão ele vinha com 200, a outra com 400, a outra com 800, eu já estava me perdendo. Eu quero muito ver quando chegar na DDR, sei lá, 15. Cara, o computador vai voar, basicamente, né? De verdade. Hoje nós temos memórias que conseguem armazenar uma quantidade impressionante. Memórias RAMs, para ser mais preciso, armazenam uma quantidade impressionante de gigabytes. Ou seja, você consegue lidar com vários aplicativos, vários programas abertos no seu computador. Até usar o Google Chrome, né? Com muitas abas abertas. Você pode usar vários programas ao mesmo tempo ou usar o Google Chrome, né? Mas é de verdade, essa ideia é muito bacana. As memórias RAM, elas são muito úteis pra gente aí. Mas acho que além da memória RAM, nós também temos a memória cache, não é? Ou cachê, se você preferir chamar Isso. assim. Que é uma memória estática, né? Cujas suas principais características são custo elevado e altíssima velocidade. Cara, essas memórias cache, elas servem basicamente de intermediária entre o processador. Nós já falamos na aula passada sobre o processador, que é esse carinha aqui, beleza? Vou dar um zoom aqui pra vocês, aproximar para vocês darem uma olhada. Os processadores eles servem justamente para, de fato, gerir toda a parte funcional do nosso programa, ou melhor, do nosso computador. Ele é, de fato, o cérebro do computador, né? Assim nós definimos na aula passada. Só que ele também precisa se comunicar com outros dispositivos, ou melhor, com os outros periféricos. Para ele realizar uma comunicação com a memória RAM, ele precisa dessa memória cache, que a Karina citou. Essa memória cache, então, ela vai ser intermediária entre o processador e a memória RAM, beleza? Já que a gente está falando aí sobre memória, né? Sempre que a gente fala sobre memória, a gente fala sobre a capacidade de armazenar informações, né? Por exemplo, eu tenho uma péssima memória. Isso quer dizer que eu não consigo armazenar informações direito.
Vamos falar sobre a parte principal onde a gente armazena coisas, que é o HD, né? Que é o dispositivo onde todos os programas do computador estão armazenados. Sejam programas, você pode armazenar arquivos, aquela foto que você tirou com a galera no último rolê, antes da pandemia. Então a gente tem tudo armazenado ali no HD. Cara, falando sobre o HD, você sabe que eu gosto das paradas do contexto histórico, né? Eu sempre gosto de falar sobre a história das paradas. E o HD é muito louco, porque o primeiro HD ele foi desenvolvido, na verdade, foi construído em 1956. O primeiro HD, o nome dele era IBM 350, consequentemente, obviamente, isso na verdade, ele foi feito e fabricado pela IBM. Só que agora eu vou falar os números para vocês aqui, para ver se vocês conseguem identificar algumas coisinhas aqui. São números impressionantes. Aqui nos bastidores eu estava conversando com a Karina e eu falei, cara, é impressionante a capacidade de evolução, né, dos HDs. Mas olha só, o primeiro HD foi construído, ele utilizava 50 discos de 24 polegadas, beleza? 50 discos de 24 polegadas. Ele tinha uma capacidade total de 4.36 megabytes. Olha só, presta atenção no que eu falei, são 4.36 megabytes. Hoje os nossos HDs estão na casa dos terabytes. Se nós fôssemos identificar aí, ó, 1 terabyte são 1024 gigabytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. E ele só tinha 4. E ele só tinha 4, entende? Então a gente está falando aí de uma quantidade impressionante de evolução nessa área dos HDs, né? Outros números também legais é que esse HD, com esse tipo de armazenamento, com esse tamanho de armazenamento, de 4.36 megabytes, ele só conseguia armazenar 5 milhões de caracteres com 7 bits cada um. E, obviamente, naquele momento, a gente está falando de 1956, era algo maravilhoso, estrondoso. Então, são características interessantes que a gente precisa abordar ou visualizar aí sobre o HD. Né? Sim, é muito interessante porque, assim, recentemente eu não estava achando o espaço no celular suficiente, eu comprei um cartão de memória de 54 gigas, né? Isso aí por uma faixa de, sei lá, uns 50 reais mais ou menos. Mas esse HD que você está falando, que ele tinha uma capacidade mínima, tu tem noção, o valor dele era $35 mil, tá? Não é nem 35 mil reais. Cara, tipo, pagar $35 mil por 4.36 megabytes. Isso é uma parada muito louca. É tipo, se for converter pro real hoje em dia, sei lá, R$1 milhão. É nesse nível. Porque o que acontece? Apesar de naquela época, né, isso já era considerado extremamente caro, não é só hoje, tipo, naquela época também era considerado muito caro, eles acabaram se tornando popular nos sistemas corporativos, né, já que ele era uma forma mais fácil de armazenar dados. Então, para vocês terem uma ideia, entre 1956 e 1961 foram vendidas mais de 1.000 unidades. Essas 1.000 unidades por $35 mil. A gente já sabe o que a IBM ficou rica, né? A IBM ficou rica só vendendo HD. Eu queria muito voltar no tempo, ter uma máquina, pegar um HD de 1 tera e levar pra lá. Nossa, tipo, eu ia ter dinheiro pro resto da minha descendência, entendeu? E é legal falar que justamente esse HD, né, o IBM 350, ele foi sendo atualizado diversas vezes, né? Várias vezes ele teve talvez esse desenvolvimento, e hoje nós temos esses nossos HDs, né? Quer falar mais alguma coisa sobre o HD? Cara, só vamos falar um pouco sobre o tamanho dele, né? Verdade. E a galera já deu pra entender, 50 discos de 27 polegadas. 27 polegadas, mas qual era real o tamanho dele, Gabriel? Cara, 50 discos de 24 polegadas, na verdade. Cara, ele tinha mais ou menos 1,5 m de comprimento, ou seja, de profundidade. Ele tinha 1,73 m, ele era quase da minha altura. 1,73 m de altura, e ele tinha 74 centímetros de largura. E ele pesava incríveis 1 tonelada. Eu vou repetir para vocês. Ele pesava incríveis 1 tonelada. Aproximadamente 1 tonelada, na verdade. Galera, só vocês terem uma ideia, esse daqui é um HD de hoje em dia. E com certeza eu não poderia estar fazendo assim com a HD daquela época. Você ia ser muito forte. Eu tinha que ser mais forte que a Mônica, né, na verdade. Cara, acho que é essa ideia, né, sobre os HDs. Sim, mas aí, vamos lá. A gente sabe que ele tinha esses discos, né, que você... parece uma parada de metal só. Como é que a gente faz para armazenar as informações aqui? Cara, esses discos, eles funcionam como um sistema de trilhas e setores. É tipo um supermercado, sabe?
No supermercado você tem lá os setores de laticínio, de verdura, hortifruti, as paradas assim, tudo. Eu não lembro mais o que tem nos setores do... A gente já sabe que a invenção do Gabriel é super boa. Laticínio, verduras e frutas é ótimo. Por isso que você tá sempre com esse copo de salada. Mas seria tipo assim, você quer, por exemplo, comprar milho, você vai na seção dos enlatados e você vai identificar lá os produtos, o milho, por exemplo. Você está falando lá sobre produtos de beleza, então você vai lá na seção de beleza para poder encontrar. Com a HD funciona exatamente assim. As trilhas, elas são as linhas e nós temos as colunas, que são os setores onde ficam armazenados, beleza? A Karina está mostrando ali como que ficaria a organização. Isso, exatamente. Então a gente tem exatamente essa característica para os nossos HDs, para os nossos discos rígidos, né? Aí falando aí, você tinha falado que gosta muito de história, então vamos falar lá sobre um padrão de HD que a gente tinha mais antigo, que era o padrão IDE, né, que é onde a gente faz a ligação. O padrão IDE, na verdade, era um cabo que a gente tinha, que era também chamado cabo 40 vias ou cabo flat, né? E nesse cabo, além de a gente colocar o HD, a gente também poderia colocar CD-ROM, DVD-ROM, né? Entre outras mídias assim. Vocês deram uma olhada aqui, esse daqui é o tipo de cabo ou de terminal que esse cabo utilizava, que é o cabo flat, né? Que era o nome... Um cabo grosso assim, que eu adorava acumular poeira. Sim, aqui ficaria... e ficava de verdade, né? Sim. Poeira de verdade. Parecia até, ficava até meio estranho, na verdade. Né? Você comprava ele era tipo cinza claro, depois de um ano, quando você fosse abrir o computador, ele já era preto. Assim. Aqui é o conector de alimentação, lembrando que é um dispositivo eletroeletrônico, então precisa de energia para funcionar, né? Nós também já falamos isso há 2 aulas atrás, lembrando que se você ainda não assistiu as nossas aulas anteriores, vou deixar um card interativo aqui em cima de mim para você conseguir acessar as aulas anteriores, tá bom? Beleza? Então aí, esse cabo flat, ele era utilizado para esses HDs aqui mais antigos, né? Isso. E agora para os HDs mais recentes, qual que é? Você que é o novo aí entre nós dois, você fala sobre as novidades. Esses são os HDs mais novos, ou com as versões mais novas, vocês podem olhar que os terminais de comunicação deles são diferentes, olha só, observa. Esses daqui são um padrão SATA, eles servem com padrão SATA. Nós temos o SATA para alimentação, beleza? E aqui seria o SATA para transmissão, aqui para alimentação, perdão, e aqui para transmissão de dados, tranquilo? Qual a principal característica desse cabo SATA? Ele é mais rápido, é um cabo serial, beleza? Já os cabos flat, eles eram paralelos, ou seja, não tinha uma velocidade tão interessante ali. É legal também falar que esse padrão, ele é novo, mas ele não é tão novo assim, ele foi criado em 2000, né? Então... É mais velho que você, né, o padrão. E é basicamente essa ideia, beleza? Ele tem, atualmente nós utilizamos esse cabo serial, sem dúvida nenhuma é o melhor cabo serial, ou o melhor tipo de cabo para nós usarmos no HD atualmente. Sim. E além desses HDs que a gente falou para vocês, a gente também tem um HD externo, né? Verdade. Que é um HD que a gente não precisa colocar, a gente não precisa abrir o computador para colocar, facilitando que você possa pegar os seus arquivos e levar de um lado para o outro. Ou sei lá, tem aquelas fotos de família que você quer guardar, ao mesmo tempo não quer ocupar espaço no seu computador, porque não tem tanta necessidade de ver o tempo todo. Você pode colocar no HD externo para você poder utilizar. Lembrando que o HD externo, né, é literalmente um HD com uma casezinha, entendeu? Essa ideia é bem legal, porque talvez isso facilite muito a gente. Mesmo hoje em dia, nós utilizamos muito armazenamento em nuvem, mas quando a gente fala de armazenar uma grande quantidade de arquivos, imagina aí você armazenar 1 terabyte em nuvem, fica um pouco complicado, né? E eu acredito que para essas situações que você deu o exemplo aí, seria ideal você utilizar um HD externo. Né? E não só isso, né? A gente sabe que a maioria das pessoas hoje tem acesso fácil à internet, mas tem alguns arquivos que a gente precisa ter também fora da internet. Sim. Então, com o HD a gente consegue armazenar uma grande quantidade, né, desses arquivos. Mas, basicamente, o HD, né, hoje em dia, esse HD externo, questão mesmo do pendrive, ele tem facilitado muito o armazenamento de dados que a gente pode levar de um lado para o outro, né? Porque antigamente a gente utilizava uma mídia que hoje em dia ainda é usada, mas bem pouco, né? Isso. Que é qual? Fala um pouquinho, Gabriel. Os CDs, cara. E observa que eu estou falando aqui, eu estou separando entre CDs e DVDs, beleza? Os CDs, no computador, eles tinham um dispositivo que era basicamente um periférico de leitura somente de CD. Se você quiser sentar a leitura de DVD, você precisaria de outro que também foi um pouco mais novo, né? Mas falar sobre o CD, ele foi desenvolvido só para áudio, beleza? E hoje, atualmente, nós temos CDs só para áudio também. E depois que eles foram passados a ser utilizados como mídia para armazenamento de dados. Atualmente, é a mídia mais, talvez, utilizada para a finalidade é CD-DVD, né?
Sim, sim. A gente não tem mais tanto armazenamento de música somente em CDs, e mais em DVDs mesmo. Uma parada interessante é que ele derivou muito do disquete, né? Sim, ele veio exatamente para substituir o disquete. Daí eu entendo um pouquinho, porque eu vivi naquela época, entendeu? Mas Então, por eu exemplo, peguei disquete também. queria instalar um sistema operacional, eram 11 disquetes que você tinha que colocar ali. E o disquete era uma mídia que ela poderia facilmente se estragar. Então o CD, além de ter mais espaço, ele tinha uma durabilidade um pouco maior, né? Para a gente poder armazenar informações. Então, quando começaram a surgir os primeiros gravadores de CDs, e depois, quando começou a surgir também os gravadores de DVD, a galera mudou logo para esse tipo de mídia, exatamente pela facilidade que tinha. A galera ia lá, tipo, nos lugares comprando aquele pino com 24 CDs, né, para poder gravar, e era indo um trambolho para você transportar de um lado para o outro, né? E um dos grandes problemas que a gente tinha na época era o seguinte: você não tinha como gravar, como apagar o que você tinha gravado. Então você fazia o backup de um arquivo do seu computador e depois você via que tinha coisa lá que você não queria mais. Sinto muito, tá lá no CD e não vai apagar, entendeu? E como é que é feito, né, na verdade, essa gravação do CD ou do DVD? Sabia que me perguntavam muito sobre isso? Ela é feita basicamente a superfície, né, do disco, do CD ou do DVD, acontece uma queima das informações armazenadas. Então, na verdade, o gravador, ele vai queimar, até você pode ver no próprio CD, quando você vê que ele já foi utilizado, você vê que ele tem uma cor um pouquinho diferente. Então ele faz aquela queima ali com os feixes, e aí depois o computador vai interpretar esses feixes dessa parte da queima de uma forma bem estranha, que confesso que eu não sei como ele consegue interpretar isso. Assim, não como funciona, mas eu não sei, consigo entender como ele vai transformar aquilo em dados. É muito legal. Um pouquinho como faz isso. Porque esse processo de gravação, ele é muito show, muito bacana mesmo, mas eu acho que essa questão da leitura intriga mais a gente. Tipo, justamente porque a leitura de um CD ou DVD é feita através de um feixe óptico. Ele lança basicamente uma luz uma luz de laser sobre esse CD e, consequentemente, ele vai identificar as diferenças sobre a reflexão. Então, olha só, ele lança uma luz como se fosse um espelho, de fato, ele vai refletir essas ondulações de reflexão, ou melhor, de reflexão, e vai ser traduzidas para as formas de dados, no caso música, vídeo, imagens também, né? Agora, vamos lá, Gabriel, você conseguiria olhar um CD, jogar um laser nele e conseguir entender o que estava sendo ali? Não dá, cara. Não dá, né? E onde você chamou os computadores de burro, né? Tá, mas peraí. eu vim aqui para me defender, olha só. Ele tá com medo da inteligência artificial. Na aula passada, a Karina falou, se você não assistiu, vai lá assistir. A Karina me botou medo aqui por causa da inteligência artificial, cara. Então, olha só. Tá se redimindo agora. Eu não falei que era burro, eu falei... Você falou exatamente essas palavras. Mas não foi de propósito, por favor, não foi de propósito. Não me interprete mal. Mas então, Gabriel, não é só mexer com eles, deixa eles quietinhos, não tentar deixar eles esquecerem, entendeu? Tomara. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido bastante conosco. Gente, olha só, eu vou deixar aqui no card interativo, na verdade, 3 opçõezinhas aqui embaixo da gente, tá? Aqui embaixo de mim eu vou deixar uma playlist, a playlist desses nossos vídeos, para você conseguir acessar e assistir todos lá direitinho. Aqui no meio, para você conseguir seguir a gente, beleza? Mais aqui assim. E do outro lado ali embaixo da Karina, vai ter um vídeo aí, uma opção de vídeo para vocês também do nosso canal, tá certo? Beleza? Então até a próxima, não se esquece, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. É isso, galera. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Beijo, galerinha. Valeu!